Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos. Hoje com um tema todo especial, tema que você vai gostar muito. O Espírito Santo atua através do louvor? Antes de tudo, você precisa saber o que é louvor. Louvor é enaltecer a Deus por aquilo que Ele nos fez. É gratidão. Deus te deu uma bênção e você reconhece isso. Isto é louvor. Adoração é enaltecer a Deus independente do que Ele fez ou deixou de fazer. É enaltecer a Deus por aquilo que Ele é, pelos seus atributos, pela sua bondade. Quero fazer uma exposição com você de 1 Samuel 16, versículos do 14 ao 16. São 3 versículos, eu quero ler para que você possa entender. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Os servos de Saul lhe disseram: Vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Dize, ó Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Logo no primeiro versículo nós vemos que está se tratando de uma situação que envolve Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul, durante um tempo ele foi obediente a Deus, mas depois ele não quis mais obedecer a Deus. Ele obedecia a Deus do jeito dele, do jeito que ele queria, no que ele queria. Tinha coisa que ele obedecia, tinha coisa com relação ao reinado, não a vida dele pessoal, mas com relação ao reinado, que ele não obedecia. Que ele não queria obedecer de forma alguma, de maneira alguma. E isso fez com que Deus se desagradasse da conduta, das atitudes de Saul. Olha só o que o versículo diz. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Por que isso aconteceu? O Espírito Santo, segundo a doutrina cristã, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele se retira de Saul, porque, como eu falei, Saul ele estava sendo desobediente. Ele não queria mais obedecer às ordens de Deus com relação ao seu reinado, não com relação à sua vida pessoal. Nós sabemos que todos nós temos pecados, temos erros, mas pelo menos como rei, Saul tinha que obedecer às ordens de Deus, tanto na parte da administração como na parte militar. E Saul não queria mais obedecer a Deus. Isso fez com que Deus se afastasse dele, o Espírito Santo se afastasse dele. E olha só no que isso resultou. E o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Um demônio começou a atormentar Saul, entrou nele, dominou a vida dele, porque ele não obedecia mais à voz de Deus. Isso acontece na prática com muitas pessoas. A partir do momento que nós nos afastamos de Deus, passamos a desobedecer a Deus, nós estamos sujeitos a acontecer isso, um espírito maligno nos atormentar, tomar conta de nossas vidas. Aonde não há o bem, abre-se espaço para que entre o mal. O mal nada mais é do que a ausência do bem. Por isso que nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de ler as Escrituras, você não pode deixar de assistir vídeos como este, para que possa a sua espiritualidade ser incentivada na sua vida e você possa estar mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo Jesus e afastado de todo mal, afastado de todo espírito maligno, de tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Versículo 15. Os servos de Saul lhe disseram: Vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Veja que aquele demônio estava atormentando Saul. Sabe por que Deus... E a Bíblia diz, da parte do Senhor, significa pela permissão de Deus. Não era o propósito de Deus para ver de Saul. Deus queria que Saul obedecesse e ele vivesse bem. Mas como Saul era desobediente, Deus permitia que o demônio atormentasse ele para que ele voltasse a obedecer a Deus. As provações que nós passamos na vida, o mal, Satanás, os demônios, eles estão aí para nos fazer lembrar que nós temos que
voltar para Deus, nós temos que buscar a presença de Deus. Só que Saul não conseguiu ter esse entendimento. O demônio atormentava ele para que ele se voltasse para a vontade de Deus, para o propósito de Deus, para a vida dele. Era uma permissão para que Saul se arrependesse. 16. Dize, ó Senhor nosso, aos teus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Nós vemos aqui que o Espírito Santo ele atua sim através do louvor. Saul vai mandar chamar uma pessoa que tocava harpa, porque quando a pessoa tocava harpa, atraía a presença de Deus, o Espírito Santo, e isso fazia com que o demônio saísse, isso fazia com que o mal se afastasse do rei. Nós sabemos que quem vai vir vai ser Davi, que haveria de ser o sucessor dele. Davi foi um rei de Israel, um homem de Deus, um grande homem de Deus, não pela sua própria capacidade, mas sim pela presença do Espírito Santo na vida dele. E quando ele tocava, o mal se afastava de Saul. Se você tem um talento, Deus te deu algum talento, seja de tocar um instrumento, de louvar, de pregar, que você não despreze, que você não dê pouco valor a este talento que Deus te deu, mas que dê muito valor, que você valorize os talentos que o Senhor deu para você. Através do louvor, através da adoração a Deus, o mal se afastava, o mal era derrotado. A presença do Espírito Santo afasta o mal. É claro que no Novo Testamento, para que o mal se afaste, é preciso haver arrependimento dos pecados. Provérbios 28:13, o que esconde os seus pecados jamais prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Você quer prosperar, alcançar a misericórdia de Deus? Se arrependa dos seus pecados e no nome de Jesus todo mal ele irá embora da sua vida. Através do nome de Jesus o mal é afastado e Deus irá abençoar você ricamente, grandemente, poderosamente. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima!